Desvendando o jejum. Entre as décadas de 1960 e 1970, dois cientistas chamados Cahill e Owen foram decisivos para o entendimento das adaptações metabólicas do jejum a longo prazo. Até aquele momento, acreditava-se que a glicose era o único substrato que o cérebro utilizava, e os corpos cetônicos eram associados somente com a ocorrência de doenças, como a diabetes. Para entendermos um pouco melhor a descoberta desses cientistas, vamos explorar as rotas metabólicas que acontecem enquanto estamos em jejum. O nosso corpo apresenta reservas de energia, e em um estado de jejum, essas reservas são mobilizadas para atender às necessidades energéticas do nosso corpo. Quando estamos alimentados, todos os tecidos estão usando glicose, e este é o principal combustível do cérebro. Mas conforme vamos aumentando o tempo sem alimentação e a glicemia começa a diminuir, é preciso usar os reservatórios de glicogênio. As reservas de glicogênio são mobilizadas através da glicogenólise, via que quebra o glicogênio em glicose para disponibilizar novamente para a corrente sanguínea. Conforme vamos prolongando este tempo em jejum, passamos a usar uma via chamada gliconeogênese, via de neossíntese de glicose a partir de outros substratos. Durante o jejum de muitas horas, a energia vem principalmente da degradação dos tecidos adiposos através da lipólise, via que quebra os triglicerídeos em ácidos graxos. Esses ácidos graxos serão convertidos em acetil-CoA. Quando a acetil-CoA entra no ciclo de Krebs, deve-se ligar ao oxaloacetato para formar o citrato e continuar na via. Mas se a disponibilidade do oxaloacetato estiver baixa, como em estados de jejum ou diabetes, a acetil-CoA se torna em excesso pela alta atividade do processo da gliconeogênese. Devido a este acúmulo, ela segue por uma via secundária formando corpos cetônicos, acetoacetato, beta-hidroxibutirato e acetona. Oi, pessoal! Oi! Então, o que foi apresentado até agora foi a compreensão do metabolismo do corpo enquanto está em jejum. Hoje em dia, muitas pessoas estão recorrendo a essa estratégia de jejuar voluntariamente, por diversas razões. Método esse que ficou conhecido como jejum intermitente, que segue um protocolo de dias alternados. Esse tipo de jejum ele já é praticado por algumas culturas com um sentido mais espiritual e por muitos anos. Mas os nossos ancestrais mais antigos, aqueles que dependiam, de ir em busca da alimentação, de caça, eles tinham uma alimentação muito menos calórica que a atual e por vezes eles tinham que passar um período muito grande sem se alimentar. Bom, então existem dois tipos de modalidade de jejum, o metabólico e o calórico. O jejum metabólico ele é o mais utilizado, então ele apresenta uma janela maior de tempo sem alimentação, que esse período ele pode durar de 12 a 24 horas. Nessa modalidade, não é necessária uma restrição calórica. Em um artigo publicado em 2015 chamado Intermittent Fast and Human Metabolic Health, eles fazem uma associação de jejum intermitente com microbiota intestinal, relógio circadiano e outros fatores de estilo de vida que supostamente resultam em regulação metabólica e impactos na obesidade, diabetes tipo 2, câncer e doença cardiovascular. Referente ao que a Sofia apresentou agora no slide sobre o estudo que foi realizado, quais são as associações, então, que os autores trazem? Segundo os autores, é hipotetizado que alguns regimes de jejum e alimentação restrita impõem um ritmo diurno na ingestão de alimentos, resultando em melhora das oscilações na expressão do gene do relógio circadiano, que reprograma os mecanismos moleculares do metabolismo energético e da regulação corporal. Já nas muitas funções do trato gastrointestinal, o esvaziamento gástrico e o fluxo sanguíneo são maiores durante o dia do que à noite, e as respostas metabólicas à carga de glicose são mais lentas à noite do que pela manhã. Portanto, é plausível que um perfil circadiano cronicamente perturbado possa afetar a função gastrointestinal e prejudicar o metabolismo e a saúde. Também é relacionado com as questões de sono, estilo de vida e com o ritmo circadiano, que podem afetar a regulação do metabolismo. Nesse estudo é possível que seja identificado e relacionado o fato de realizar as refeições diurnas, podem ter um ponto positivo para a saúde do corpo.
Porém, é imprescindível que, independente da razão pela qual se escolha fazer o jejum, fazê-lo de uma forma adequada para que não haja déficit nutricional é muito importante. E isso depende muitas vezes da suplementação e de uma boa alimentação nos dias de recuperação, né? Ou seja, aqueles dias que tu não está fazendo o jejum. O que significa que, se estiver bem alinhado, o jejum ele pode apresentar consequências como déficit de nutrientes, sendo prejudicial para aqueles indivíduos que já não têm uma ingesta adequada e uma alimentação saudável. Por isso, antes do jejum é muito importante melhorar os hábitos alimentares. Então vale a gente ressaltar que o jejum intermitente ele não é indicado para todas as pessoas, né? Então alguém que está passando por algum tipo de estresse ou ansiedade, gestantes ou lactantes, pessoas com tendência à compulsão alimentar, crianças e adolescentes que estão na fase de crescimento, atletas que praticam muita atividade física. Quando o jejum intermitente é feito, então é levado em consideração todas as necessidades da pessoa e uma análise clínica individual de cada um, né, para obter resultados como emagrecimento, redução de gordura abdominal, melhora a resistência da insulina e, no entanto, o processo de acompanhamento e monitoramento é essencial para a avaliação da glicemia devido ao quadro de hipoglicemia e de perda de massa magra. E sem a orientação adequada, ficar muitas horas sem comer também pode causar desidratação, desnutrição, fraqueza muscular, tontura, alteração de humor, mau hálito, deficiências de micronutrientes, problemas digestivos, hipoglicemia, hipotensão, problemas hormonais como tireoide ou problemas na adrenal, níveis de colesterol elevados, câimbras, constipação, palpitações no coração. Em mulheres pode mesmo também causar irregularidades no ciclo menstrual. Ainda podemos destacar que algo muito importante é a quebra do jejum, deve ser algo muito cuidadoso, porque alimentos com carga glicêmica muito altas podem causar picos glicêmicos. E ainda que o jejum ele seja uma estratégia a ser considerado, né, por um período de tempo, deve ser levado em consideração que a reeducação alimentar ela é uma super aliada para um projeto mais duradouro, então que vai surgir como uma ferramenta de perda de peso, melhora de energia, no sono, na regulação metabólica, entre outros benefícios já comprovados. E no próximo slide, então, a gente vai deixar uma curiosidade, que são alguns alimentos que não quebram o jejum e outros que quebram, mas que não necessariamente interrompem a produção de corpos cetônicos.